eu salvei um script para vocês aí, ó, que chama Data no nosso material. E disponibilizei o link para vocês da Microsoft, onde você consegue analisar e ler tudo sobre data, né? Sobre os formatos ali de data, hora, e você consegue verificar como que vai ficar a sua conversão ali, ou então a transformação que você for fazer, ou a criação de nova coluna. E nisso a gente tem aqui o material, você vai ler ele aí, né? Você já deve ter lido ali na aula anterior, aproveita tudo aí e estuda mesmo. E a gente já passou por algumas principais funções que traz a data atual. Falando aí getDate, de sysdate, que vai trazer a data do sistema ali, né? Do seu computador atual. O fuso horário, falamos também sobre o padrão lá do Reino Unido. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o getDate, que vai ser uma das funções que você mais vai utilizar ali, referente à data, né? Uma das que eu mais uso também quando eu vou fazer data ou alguma coisa referente que eu tenho que extrair ali ou ter alguma diferença de data. A gente vai simular algumas coisas aí também. E agora a gente vai falar em específico do nosso formato de texto. Onde que eu tenho que fazer? Eu vou passar a nossa cláusula, né, que vai ser o dateName, onde vai trazer o nome de alguma parte que você quiser. No caso eu extraí aqui, ó, o year, quer dizer o ano ali e da data atual, que vai ser o meu getDate. E sempre quando você for extrair, né, algumas funções de data, você pode usar o dia, mês e ano. No nosso caso, o nosso material aqui, ó, você pode olhar, e vai trazer a opção aqui, ó, day, quer dizer que vai trazer o dia no formato inteiro. O month, quer dizer mês, e o ano também, a gente já vem construindo algumas consultas, a gente conseguiu extrair isso aqui também, ó. Dia, mês e ano. A gente vai fazer na prática aqui também. E tem outra opção que é muito legal, que é para a gente saber o nome certinho da data. Então vamos lá. Primeira coisa, select, e fiz aqui, ó, dateName, aí entre parênteses eu vou passar a nossa cláusula. Primeira coisa, eu tenho que passar qual parte que eu quero retirar. No meu caso aqui, ó, eu quis tirar o ano. Então, da minha data atual, eu vou retirar aqui, ó, só o ano. E qual que vai ser, depois do vírgula, né? Qual que vai ser a minha coluna, que seria, no caso, a coluna ali que você vai trabalhar. A gente vai fazer o exemplo na prática. Mas eu trouxe o getDate. Então, ele vai trazer para mim o ano da data atual. Vou dar um select aqui. Ele trouxe 2022. Lembrando que quando você usar o dateName, vai estar no formato de texto. Então, isso aqui, ó, esse resultado aqui, vai ser uma string. E vai estar aqui, ó, no formato de texto. Esse vai ser o seu formato, tá bom? Formato texto, que vai ser o formato quando você utilizar essa função aqui, dateName. Então, vamos lá. Essa função dateName é bem tranquila. E outra coisa que eu vou trazer aqui, ó, select dateName. Eu vou trazer outra função aqui, ó, weekday, que vai ser o quê? O nome certinho da semana. Então, ele vai trazer para mim se é segunda, se é terça, se é quinta, se é sábado, se é domingo. E depois do vírgula eu trouxe o quê? Qual que vai ser a data referente? Vai ser o quê? Meu getDate, que vai ser a data atual. Vou selecionar, vou dar um executar aqui também. Então, mostrou para mim, ó, que hoje é segunda-feira. Se eu for lá no meu calendário, note, eu abri o calendário aqui e abriu aqui, ó. Hoje é segunda-feira, domingo, segunda, dia 19, certinho. Mostrou para mim segunda-feira. Aí depois você pode dar o nome se você quiser. Depois aqui da função, você pode digitar sei lá, nome semana, nome underline semana, sei lá. Pode escrever o nome que você quiser. Selecionei, executei e deu o nome para minha coluna aqui, tá bom? Vou deletar isso aqui. E agora sim, a gente vai começar a fazer os nossos exemplos na prática. Primeira coisa, eu vou conectar no meu banco de dados aqui, ó, e-commerce. Se você não está fazendo parte do nosso curso, está aí só para aprender, dá para você fazer qualquer coluna que você tenha no seu banco de dados referente à data, para você treinar também. Senão você vai baixar o material aí que está disponível para você. Você pode baixar o material e recuperar o banco de dados aí na onde você está treinando, ok? Então agora vamos na prática. Primeiro eu vou usar o meu banco de dados agora, e-commerce. Então eu posso digitar aqui, ó, use e-commerce, igual a gente já vem fazendo, ou então eu posso alterar aqui, ó, conectar, já conectei na minha instância, e vou alterar o meu banco de dados aqui em cima, vai aparecer uma lista para você. Eu vou conectar nesse daqui, ó, e-commerce. Por quê? Tudo que eu fizer, toda pesquisa, toda consulta que eu fizer, vai ser em cima do banco de dados e-commerce. Então eu troquei, né? E vou vir aqui e procurar as nossas tabelas. Abre o banco de dados, tem tabela aqui. E a gente vai trabalhar específico aqui, ó, nessa tabela de dbo.ordens. Então vamos lá. Select, asterisco, pronto. E de onde que eu vou trazer? Vou trazer aqui, ó, dbo.ordens, certinho? E para não avacalhar a nossa consulta, depois eu vou salvar tudo e deixar gravadinho para vocês. Vou até salvar aqui, ó, como o nome de data, certinho? Selecionei apenas o trecho, ó, com dbo.ordens. Certinho, agora tem o ID da ordem, o meu create at, quer dizer, quando que foi criada essa ordem de venda, né? No caso que a gente está simulando e-commerce, venda online, venda físico também. Customer ID, que é ali o ID do cliente, e os status, se está entregue, pendente,
e a gente já trabalhou com esse banco de dados, então tá bem familiar para você que está acompanhando o nosso curso aí. Só que agora é para você ver, no meu Create aqui, eu tenho tanto o formato aqui, tem o ano, mês, né, e o dia, e tenho também hora, minuto, segundo, um monte de informação aqui que às vezes para mim não é necessário. Às vezes eu quero uma informação específica. Por exemplo, eu quero saber apenas o dia, apenas o mês. Então vamos estruturando a nossa consulta aqui, ó. Nessa parte a gente está mexendo. Então select asterisco, vou dar um enter aqui para deixar mais organizado. Select asterisco. Se depois do select asterisco eu digitar uma vírgula aqui, eu posso criar novas colunas, né? Depois de tudo selecionado aqui. Ou então você pode vir apagar o asterisco e começar a digitar aqui, né? ID, vírgula, a coluna, vírgula, outra coluna e outra, e todas as colunas que você quiser. Mas eu vou colocar aqui, ó, select asterisco, onde vai trazer tudo, e eu vou adicionar, né, novas colunas aqui, onde eu vou ter aqui, às vezes, uma coluna aqui de dia, uma de mês, uma de ano, e aí vai acrescentando colunas depois do asterisco, tá bom? Então fez isso, depois do asterisco eu coloquei vírgula e vou inserir a função datename para você ver na prática como que a gente vai utilizar isso. Então, exemplo, eu quero saber desse create somente o ano. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou trazer a nossa função datename. Eu posso até copiar e colar ela aqui embaixo para ficar mais fácil, né? Sabe que eu não gosto de ficar escrevendo. E agora vamos trazer o quê? Eu quero um ano específico. Então, eu vou trazer a função year. Vou digitar aqui. E a cláusula que eu tenho que passar é o quê? Eu quero a parte do ano, vírgula. E qual que é a coluna? Agora sim, a gente está aprendendo na prática, né? Qual que é a coluna que eu quero retirar apenas o ano? A minha coluna aqui, ó. Create at. Aqui, ó. Create at. Eu vou fechar o nosso parênteses. E agora sim, vou selecionar esse trecho e vou dar um executar. Agora sim, executei esse trecho e ele trouxe pra gente o select asterisco. Então trouxe todas as colunas originais. E ele acrescentou mais uma aqui pra mim no final, né? A gente não deu o nome pra ela ainda. Um alias, um nome. Mas ele trouxe pra mim, ó. Note que aqui o ano é 2019, ele trouxe aqui somente o ano 2019. O ano aqui embaixo, aqui, 2020, ele trouxe aqui também 2020 para mim. E certinho, ó, 2020, 2020. Lembrando que ele extraiu somente o ano da minha data atual, né? Posso até chamar ele aqui, ó, de ano. Só que eu vou colocar aqui, ó, underline texto. Vou colocar aqui txt. Por quê? Lembra, quando eu usar o datename, ele vai trazer um nome específico. Então, tudo isso aqui está no formato de texto, tá bom? Se você for usar, está no formato de texto. O formato de inteiro a gente vai ver aí na próxima aula. Então, selecionei o trecho, né? Select asterisco from. E agora sim, trouxe o ano txt. Agora vamos trazer outra coisa. Vamos trazer o mês e o dia. Como que eu posso fazer isso também? Posso fazer tranquilo. Ó, vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Lembrando, tudo separado por vírgula cada coluna. Né? Como eu vou adicionar mais duas, eu vou inserir um Ctrl V duas vezes aqui. Só que no lugar de ano aqui, eu vou alterar para month. Que quer dizer aí mês em inglês. Então, eu vou pegar aqui e vou trazer somente o mês no formato texto. Então, vou trocar aqui ano txt para mês txt. E na de baixo eu vou trazer, ó, datename. Então, eu quero trazer agora o quê? O day. Da minha coluna de create at, que é a minha coluna aqui, ó, onde que eu tenho registrado as nossas vendas ali. E vou chamar ela aqui, ó, de dia txt, porque está no formato de texto, lembra? Datename, formato texto. Selecionei, deixei tudo organizado, selecionei apenas o trecho aqui, para você não se confundir, e vou dar um executar. Agora sim, ele trouxe para mim as três colunas que eu adicionei a mais aqui. Então, trouxe também tanto o ano, quanto o mês, né, em texto, descrito certinho, ó, agosto do ano de 2019 e o dia 28, que bate certinho com a minha data aqui, ó, dia 28/8 de 2019. Então, 28 de agosto de 2019. Isso serve para quê? Um exemplo, eu quero saber em qual mês que eu tive mais vendas, né? Que eu registrei mais ordem da dia ali. Então, vamos construir um mini relatório aqui para a gente fixar de vez esse formato de data. Vamos pegar aqui, ó, por ano e no mês, qual mês e ano, né, que teve mais vendas ali, mais ordem da dia. Será que dá para a gente pegar isso? Vamos construir a nossa query bem devagar para você ir pegando a função aqui. Primeira coisa, o que é importante para mim no meu relatório? Eu criei aqui do nada agora, né? Eu quero saber de mês e ano. Então, o dia para a gente não importa, ok? Então, eu posso vir aqui, ó, e apagar a nossa coluna de dia. E agora sim está o nosso exemplo. Só que agora vamos criar um relatório na prática. Vou dar um espaço aqui, ó, e vou digitar aqui, ó, relatório prático. Vamos criar esse relatório na prática? Primeira coisa, já que eu tenho ele quase todo pronto aqui, vou dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo. Relatório da prático, né? No formato de texto. Bom que você já treina aí também.
Vai ficar uma consulta gigante para você, mas não assusta. Vai vendo as aulas devagarzinho que você vai conseguir. Então vamos lá, primeira coisa. Eu quero contar, né, meus IDs. Então lembra, ó, cada ID desse é uma ordem de venda. Beleza? Eu tenho a minha data, tenho o meu Customer ID, o status para mim não importa também. O que importa para mim aqui vai ser só o mês, o ano e também o ID que eu vou ter que contar ele, né? Cada um desses vai ser uma ordem de venda para mim. Beleza, já tenho o meu raciocínio, já tenho as colunas, eu já sei aqui transformar a data em texto, então vamos construir o nosso relatório. Vamos lá. Primeira coisa, date time, esse dia aqui, ó, para mim não vai ter muita importância. Eu quero saber relatório por mês e por ano. Beleza? Selecionei aqui. E no lugar do select asterisco, eu vou trazer o quê? Eu quero, primeira coisa, o ID para mim é importante? Sim, então vou trazer ele aqui, ó, ID. Só para a gente ir montando o nosso relatório devagarzinho. O ID é importante? Sim. Qual outra coluna aqui que é importante? Esse createChat é importante? Ele não, porque eu já criei aqui nossa função, que trouxe para mim o mês e o ano. Então, para mim, eu não preciso dele mais. Vou dar o enter e vírgula e vou trazer. Customer ID é importante para mim? Não, no meu relatório, para mim, não vai importar. E esse status de entrega, para mim é importante? Não. Eu quero saber só a quantidade de ID por mês e por ano. Então, o resto para mim não importa. Então, vou trazer apenas essas colunas aqui para mim começar a construir meu relatório. Então, eu trouxe, fiz um select. Tá bom, agora tá certinho. Ele trouxe o ID, o ano e o mês aqui certinho. Só que aqui ainda tá dando 10 mil linhas, por quê? Cada ordem ele tá fazendo ali, né, a sua respectiva venda, a data da venda. Só que eu não quero isso, eu quero agora contar. Como que eu vou utilizar a função? Aí você já tem a função de agregação que a gente vem treinando, né? Então eu vou utilizar aqui, ó, o count. Ele vai contar o quê? A coluna de ID, aqui entre parênteses, beleza? Sempre quando a gente fazer uma função de agregação, a gente tem que fazer o group by lá embaixo. A gente tem que agrupar por todas as outras colunas que está aparecendo. Um exemplo, eu fiz o count de ID, eu tenho que passar essas outras duas colunas aqui no group by. Vamos lá. Group by. E vou ordenar por essas duas colunas aqui. Eu posso dar um Ctrl C ou Ctrl V para ficar mais fácil. Então, eu vou ordenar primeiro pelo ano e depois pelo TXT. Lembrando que eu tenho que apagar o alias aqui, ó. Vou apagar. Eu copiei só essa parte aqui, né? Para não ficar confuso, vou fazer de novo. Group by. Vou pegar aqui, ó. Vou agrupar pelo date name do ano do createChat, que vai trazer a nossa, o ano aqui, né? Certinho. Fez o primeiro group by. Vírgula. Qual que é o segundo? Vou pegar aqui, ó. Vou esquecer do alias, não vou trazer ele. Vou pegar só a coluna aqui. A segunda vai ser o date name, onde eu vou trazer o mês certinho. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E agora é só ajustar aqui, ó. É group by. Group by, certinho. Ajustei aqui para group by e vou apagar essa vírgula aqui também. Então ele fez o group by pelo o ano e pelo mês. Vou selecionar esse trecho, vou dar um executar. Vamos ver o que vai aparecer. Agora a gente tem o resumo, ó, a quantidade de vendas que teve, o ano e o mês. E agora a gente só organiza para ficar bonitinho o relatório, né? Vamos colocar primeiro o ano, depois o mês e depois o count aqui e dar um nome para nossa tabela. E aí nosso relatório prático fica finalizado. Vamos lá? Então aqui é só trocar as ordens, né? Esse count aqui, eu posso dar um nome para ele, ó, as quantidade, né? Vou colocar aqui QNT, para a gente saber que vai ser a quantidade. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui a coluna de ano antes, né? Então tá aqui ano primeiro, mês, aí depois sim eu vou colocar o count, que vai ser a nossa quantidade. Posso dar um Ctrl X, Enter, vírgula, Ctrl V. E vou apagar a primeira vírgula. Sempre no início não tem vírgula, depois que tem. Então ficou select, né? Vamos rodar a consulta, vou selecionar e dar um executar aqui. Ele já fez aqui para mim a organização. Só que agora, para ficar melhor ainda, vamos fazer um order by. Order by. Vamos ordenar primeiro pela coluna número 1, né? Que vai ser o ano. E depois pela quantidade de venda. Para a gente saber no ano qual mês que mais vendeu, né? Então vou ordenar pela coluna número 1, vírgula número 3. Então organizou primeiro para o ano, né? E depois minha coluna 3 aqui. Vamos selecionar nosso trecho do relatório e executar. Agora ele trouxe nosso relatório do ano 2019 e trouxe qual mês, né? Que teve menos pedidos aqui, pelo que trouxe mais pedidos. Se você quiser ordenar do maior para o menor, no 3 aqui, ó, que é a coluna número 3, a quantidade, você pode colocar aqui, ó, desk, que ele vai organizar a coluna número 3 de forma decrescente. Então vamos selecionar o nosso trecho novamente e a query é assim, você vai construindo aos poucos e vai melhorando a cada consulta. Então ele resumiu para a gente. Agora sim, ó, no nosso relatório prático, usando aqui as funções de data, olha para você ver o que a gente extraiu ali do nosso banco de dados.
Então, do ano de 2019, tá aqui, ó, 2019. Depois ele faz pelo ano 2020 aqui, separou. E ele trouxe o nome do mês, para me saber. Nesse mês, eu tive 770 vendas. Quer dizer, o nosso ID. Então, ele contou. Cada ID quer dizer uma venda ali da nossa e-commerce. Então, em outubro foi o mês que eu tive mais vendas. Setembro, eu tive menos vendas. E daí, ó, 2019, fevereiro, foi o que eu tive menos venda. O que a gente está fazendo nesse mês que está tendo menos venda em diferença para outubro? O que eu tenho em outubro que eu não tenho no mês de fevereiro? E aí o setor específico, né, de logística, de marketing, de venda, consegue fazer análise. Ué, qual que é a diferença do meu mês de janeiro ou fevereiro para outubro? É sazonal? É promoção? É não sei o quê? É Black Friday? É Natal? É Ano Novo? O que é? É Carnaval? Então você consegue saber tudo isso, né, a partir ali da sua consulta, da sua query. E conforme você for atualizando o seu relatório, vai trazendo informações para vocês. Então esse foi um exemplo prático, né, de como você vai utilizar as funções ali do seu relatório para você criar, né, uma consulta ali profissional, onde você vai utilizar várias funções de agregação, de data, função de group by, que você já vem aprendendo, e função de order by. E eu tenho certeza, se você está acompanhando desde o início as nossas aulas, né, seja aí no YouTube, no curso completo, ou em outras plataformas, eu tenho certeza que isso aqui já está ficando mais fácil para você aprender e assimilar. Mas é isso aí, é constância, pegando desde o início, né, a gente não vai aprender tudo, não vai conseguir passar por tudo, mas o principal você vai tendo ali, né, a habilidade de aprender a construir. E aí você vai fazendo, não, aqui dá para mudar isso, não, dá para ordenar, não, aqui fica melhor. E você consegue fazer isso que eu fiz agora. E administrando a sua consulta, criando, vendo o que é a necessidade e aí implementando conforme a necessidade, você vai implementando novas funções. A gente está passando agora pelas funções de data. E olha como ajudou para a gente. Isso aqui vai ser uma das coisas mais solicitadas para vocês aí. Se não for de venda, vai ser de, sei lá, demissão, contratação. Se você trabalhar na área de logística aí, né, entrega atrasada, dependendo aí, fornecedor, se você trabalhar no setor fiscal também, notas emitidas, notas denegadas, notas recusadas e por aí vai. Tem inúmeros setores que você consegue aplicar essas funções de data, tá bom? Então, além da gente aprender agora, nessa aula, as funções de texto, né? Estamos aqui, ó, funções de texto, está disponível no seu material. A gente fez um exemplo, um relatório prático no formato de texto também. E agora, na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre o formato inteiro. Vamos trazer também um exemplo prático similar a esse, né? Com alguma outra situação. E também depois a gente vai fazer retirada de uma parte de uma data. Então, nessa aula específica, falamos um pouquinho sobre as funções de texto. Então, te aguardo até a próxima aula para a gente finalizar as nossas funções de data aí, né? Finalizar não, tem mais umas 3, 4 aulinhas para você ficar expert aí no SQL Server. Abraço e até a próxima aula.